Os Viltrumitas chegaram na Terra. Será que vai ter destruição ou será que o Mark está enganado? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar coisas que você não percebeu. Saudações nerds, eu me chamo Jansen e sejam bem-vindos ao Nerdcore. Hoje nós vamos analisar o 8º episódio da 4ª temporada de Invencível, mais conhecido como o último episódio. Então já deixa sua super inscrição, seu super like e vamos pro vídeo. Eles chegaram à Terra. Que começo de episódio. Treg, o regente, parado olhando para a Terra. Foi uma cena linda. A simbologia de superioridade era nítida. Mas ele não estava ali para brincadeira. Os Viltrumitas desceram à Terra para destruir tudo. Uma onda enorme se cria e o massacre começa. Eles não estavam ali para brincar. Mas isso não passava de uma alucinação, galera, que o Mark estava vendo. E eu tenho que deixar bem claro para vocês aqui, esse episódio me enganou uma quantidade de 4 vezes. Eu não sei se eu estava ansioso ou sei lá o que, mas todas as vezes que o Treg aparecia, eu ficava pensando, ele estava ali, essa cena tá acontecendo. Mas não, era apenas a oscilação da cabeça do Mark. Esse episódio já começou tenso. A trilha sonora, junto com os Viltrumitas descendo, destruindo tudo, foi lindo. Desesperador, mas claro, foi lindo. A preocupação de Mark. O Mark agora não pensa em outra coisa a não ser chegar em casa. Pensa comigo, galera. Você invade a casa do inimigo, destrói tudo. Logo, em seguida, a tendência é que o vilão vai fazer a mesma coisa com você. Então, a preocupação de Mark é real. Então, eles entram no sistema solar da Terra. E Mark não hesita em sair da nave. Ele voa em direção à Terra com medo de encontrar destruição. Porém, ele vaga a cidade todinha e não encontra nada. Uma coisa interessante, galera, é que na HQ de Invencível número 77, o Mark, ele realmente encontra o Treg no início do episódio. Ou melhor, no início da HQ. Ele encontra o Treg lá, mas ele está parado, calmo. Ele quer apenas conversar com o Mark. Mas eu vou falar disso mais pra frente no decorrer da análise. Alucinações. A primeira vez que esse episódio me enganou foi aqui. Eu simplesmente pensei, na casa dele, cadê o Nolan? O Mark em choque, traumatizado, sem saber o que fazer. E a cena que ele finaliza a mãe do Mark é agoniante. Nós já vimos muitas mortes, mas essa pareceu mais pesada. Talvez por ser a mãe dele. Mas cada cena que aparecia, parecia real. Parecia que realmente estava acontecendo. Eu não sei se é porque eu estava ansioso, porque eu queria ver a luta com o Treg e os Viltrumitas, ou se eu estava me colocando na posição do Mark. Eu acho que eu estava mais ansioso do que ele para ver os Viltrumitas. Mas foram um total de 4 vezes as alucinações com as mortes. A mãe do Mark, na escola, a Eve, e essa parte eu realmente pensei, galera, agora lascou. É a última vez que nós vamos ver a Eve. Mas não, foi uma alucinação também. Você não imaginou que haveria consequências para todos aqueles que você ama? E a vez com o Season em seguida, que eu também pensei que seria uma cena real, mas na verdade não era. Eles realmente conseguiram me enganar 4 vezes seguidas. Redenção de Nolan. Galera, como eu já falei no passado, inclusive tá no vídeo que vai estar no card aqui, num desses 2 lados aqui que eu vou colocar. É estranho ver o Nolan se desculpando e tentando conseguir o perdão da Debbie. Porque o Nolan que nós temos na cabeça é um cara frio, foda e que não liga pra nada disso. Vendo o rosto dele de preocupação, arrependimento e receio, principalmente enquanto ele fala com a Debbie, me faz ver outro personagem. E assim, nós sabemos o que ele fez. Então ele tem um longo caminho para se reconciliar, o que faz os personagens terem esse receio de estar perto dele, como se ele fosse voltar a ser o antigo Nolan. E nesse episódio nós temos 2 cenas que representam essa parte. Uma é quando o Nolan chega perto da Debbie, ela tem esse receio de estar perto dele, o medo, e a outra cena é com o próprio Season, que ele mantém distância o tempo todo de Nolan e quando ele se aproxima, ele recua. Muito bem, Nolan. Já está perto bastante. Dá pra ver o quanto ele se arrepende, galera. Nós vimos a cena onde ele volta no lugar onde ele praticamente matou o Mark. O olhar de arrependimento, o olhar de desprezo pelo que aconteceu, pelo que ele fez, é nítido. Apesar do Mark estar bem com ele, a culpa ainda fica. Apesar da Debbie ficar recuada com o Nolan, eu acredito que vem coisa boa por aí. Agora que a Debbie e o Paul terminaram, isso dá brecha para que ela possa entender melhor esse lado do Nolan, para eles voltarem a se entenderem. Não voltarem em relação, mas voltarem a entenderem um ao outro. Debbie parte para Taleskia com o Nolan.
para poder ficar com Oliver, o que eu acredito que vai aproximar mais ainda eles nessa fase. Mark e Eve. Uma das coisas que eu mais queria ver era a Eve revelar para o Mark que ela estava grávida. Nós vimos que a Eve passou por um momento muito difícil, os poderes não funcionavam, a gravidez e o tempo longe do Mark afetaram ela de forma que não foi só física, mas também mental. E o momento da revelação chegou. E galera, eu tive uma surpresa quando ela falou que interrompeu a gravidez, porque eu não esperava que fosse assim. Mas isso mostra o quanto isso afetou mentalmente. E agora também mostra o quão o Mark se culpa por não ter ficado com ela esse tempo. Allen, líder da coalizão. Agora que o Allen se tornou o líder da coalizão, ele está sentindo a pressão do cargo. Ele não se sente capaz, mas sua companheira Telia o incentiva. Mas a cobrança dos líderes para que os Viltrumitas sejam encontrados o deixam encurralado. É importante ressaltar, galera, que o Allen ele não pensa igual Talos. O Mark, o Oliver e o Nolan são amigos dele e eles são Viltrumitas. Porém, o conselho enfatiza que tudo isso só vai acabar depois que todos os Viltrumitas sejam eliminados, o que faz ele pensar se Talos concordaria com esse tipo de visão que o conselho teria. Na cena final do episódio, Talos deixa uma mensagem para que o Allen possa ver. Essa mensagem orienta Allen para que ele possa seguir o plano de Talos, que é de acabar com os Viltrumitas com o vírus potencializado do flagelo, se nada der certo. A decisão. E meus amigos, chegou a parte que eu mais esperava. Bom, bem dizer, digamos que não, mas não foi bem a parte que eu mais esperava. Mas só de ver o nosso Freddie Mercury em cena é algo inexplicável. O cara tem uma aura imensa. Quando ele aparece, a cena muda. O ar de destruição é gigantesco. E o de poder, então, não dá para explicar. Eu já estava conformado que não teria o Treg no episódio. Pelo menos, não ele de verdade. Mas aí o Mark decide voar para distrair a mente. E até que dá certo. Ele vaga pelo planeta e isso o ajuda. Mas então, o motivo dos traumas deles aparece. Parado, farmando aura, como sempre. Ele, o regente de Viltrum, Treg. Nessa hora, galera, eu pensava, mais uma alucinação. Mas não, galera, o cara realmente estava ali. O Mark entrou em choque e eu também. Toda vez que esse cara entra em cena, eu penso, vem cena foda por aí. E nessa cena, o Mark tem uma das cenas mais humilhantes. Ele soca o regente, mas ele nem se mexe, ele não pisca. Ele estava simplesmente lidando com uma criança. E aí ele só empurra o Mark para ele se orientar. Mas aí o regente não veio para lutar. Ele quer negociar trégua. Um dos objetivos do Treg, galera, é o futuro da sua raça. Claro, ele é um líder, então agora, sem lá, ele não veio destruir a Terra. Ele veio para morar. A Terra passará a ser o seu berçário. E dos 37 Viltrumitas que restaram com ele, eles vieram em silêncio, irão reproduzir e crescer a raça novamente. E não se engane, galera, ele não veio pedir permissão. Ele está avisando ao Mark e os demais que eles estão presentes na Terra. Afinal, se um Viltrumita já pode causar a morte de milhares de pessoas, imagina aí 37 Viltrumitas dentro de um planeta. Se 3 destruiu o planeta de Viltrum, imagina 37 o que pode fazer com a Terra. As mortes seriam bilhões, né? A morte do planeta é algo que seria inevitável. Mas o nosso querido Marx resiste. Ele diz não, ele não quer. Porém, não tem opção, galera. É só parar para pensar. Se os Viltrumitas vieram para a Terra e estão pedindo trégua, estão pedindo um lar para que eles possam se reproduzir, eles vão se fortalecendo. Mas se no caso o Mark rejeitar a situação, disser não, a destruição é iminente. Então é melhor conviver com eles do que disser não e aí os Viltrumitas acabarem com tudo. O Mark estava com a vida de bilhões de pessoas nas suas mãos. E quando ele toma ciência disso, ele aceita. Uma coisa interessante, galera, como eu falei no início do vídeo, é que na HQ de Invencível número 77, essa cena acontece no início. Tanto é que também quem está presente junto do Mark é o Nolan e a Tech Jack. Então são 3 personagens de frente para o próprio Treg. Mas aqui eles colocaram no final, o que dá mais peso ainda para a cena. Como também colocaram o Mark sozinho. O que dá a sensação que a decisão do Mark foi algo muito difícil de se tomar, principalmente sozinho. Pois ele autorizou que os Viltrumitas vivessem na Terra, mas é algo que ele não pode controlar. Então a cena teve um peso maior por ele estar sozinho e ter que decidir tudo ali sozinho. Mark, traumatizado pelo que aconteceu, teve que decidir entre deixar o vilão, ou o que causou o trauma com ele, morar junto do mesmo planeta.
Agora uma pergunta interessante, galera. Você acha que o Alien pode soltar o vírus potencializado do flagelo na Terra? Eu acho que é algo de se levar em conta. Afinal, os 37 Viltrumitas estão morando dentro do planeta. A única forma do Alien acabar com tudo seria tacando o vírus do flagelo na Terra e assim eliminando todos os problemas que ele teria. Porém, em contrapartida, o Nolan, o Alan e o Oliver acabariam se infectando com o vírus e acabariam morrendo também. Você acha que isso seria demais ou que seria possível? Deixa aí nos comentários, eu vou ler e vou responder todo mundo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa sua super inscrição, seu super like nesse vídeo e vamos juntos alcançar a meta de 1000 inscritos. Bom, galera, valeu, falou e arrivederci! Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far.